Aleluia, amém, irmãos? Vamos para a melhor parte agora, que é a palavra do Senhor. Deus vai falar contigo nessa noite, amém? Quero convidar aqui o evangelista Herbert, futuro pastor, amém? Vai estar orando, apresentando o pregador dessa noite, o pastor Josimar. Posso subir, Herbert? Em nome de Jesus, vai estar apresentando o pastor Josimar. Em nome de Jesus, onde Deus vai falar contigo, em nome do Senhor. Glória a Deus, quero aqui cumprimentar toda a igreja com a paz do Senhor. A igreja Alvar, chamar essa igreja abençoada, que hoje completa, nesse final de semana completou mais um ano, de fundação. E nós sabemos que essa igreja ela é importante nesse bairro, é importante nessa rua, é importante nessa região. Eu louvo a Deus por conhecer o pastor Eudes, a pastora Cristiane e toda a sua família. Nós também fazemos parte também aqui da história dessa igreja, porque somos de igreja co-irmãs, mas temos uma ligação com todos vocês. A minha família ama essa igreja e sabemos e glorificamos a Deus por mais um ano de vida. Amados, vou deixar aqui um versículo bíblico antes de passar para o pregador, aqui no livro de Salmos, capítulo 136, versículo 1. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porquanto o seu amor leal dura para sempre. Esta igreja, essa comunidade cristã, evangélica, tem muito que agradecer a Deus por todos esses anos. Foram muitas bênçãos, foram muitas curas. Deus proveu para cada um de vocês um trabalho, o alimento, o pão, as vestes, alegrias. Você tem muitos motivos para agradecer a Deus. Mas eu creio que o mais importante que Deus tem feito nessa comunidade, aonde se reúne aqui neste templo, é a presença de Deus. Eu acho que o mais importante, eu creio que o mais importante, muito mais do que a cura, a prosperidade, a saúde, as bênçãos do Senhor, é a presença de Deus em nossas vidas. A Shekinah de Deus para você tem que ser a coisa mais importante que você recebe, que você mais valoriza. Então valoriza, amados, a presença de Deus na vida de cada um de vocês. Parabéns, pastor Eudes, parabéns, pastora Cristiane, parabéns toda a igreja, porque em um lugar, um buqueirão, um lugar ermo como esse, vocês puderam vislumbrar aqui uma família, vislumbrar aqui um povo, vislumbrar aqui que aqui havia uma igreja, que aqui havia pessoas, famílias que careciam da pregação do Evangelho. Eu louvo a Deus por isso. Eu estou muito feliz hoje. Feliz porque eu conheço eles, eu conheço essa igreja, e eu sei da importância que é a pregação do Evangelho. É muito importante a pregação do Evangelho. E vocês têm feito com amor, com carinho, têm feito muito bem. Deus abençoe vocês. Vamos ficar de pé, vamos orar pelo pregador. Senão eu vou aqui ficar alegre aqui, me entusiasmar aqui, começar a pregar aqui. Mas glória a Deus que é muito bom pregar a palavra de Deus. Amém. Vamos falar com Deus. Senhor da glória, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Até aqui o Senhor tem provado que o Senhor é o Deus dessa comunidade, que o Senhor é o Deus desta família que se reúne aqui neste templo, Senhor da glória. O Senhor tem provado, o Senhor tem trabalhado, o Senhor tem morado dentro de cada um deles, pois o Senhor é a porção de poder, de milagre, de riquezas que eles têm dentro de cada um deles, dentro de cada templo, casa ambulante de Deus. O Senhor aí está. Eu te louvo, Deus da glória, o Deus Jeová Samar, o Deus que faz presente, o Deus todo-poderoso, o Deus que aqui está. E te apresento, Senhor, o
pregador nesta noite, Senhor. Use o teu filho com poder e glória, como nunca antes, Senhor. Use com tua revelação, com tua unção, com as tuas verdades, com os teus fundamentos, e nos edifica nesta noite. Agora é a hora da principal parte do culto, Senhor, de ouvir o Logos, a palavra de Deus. Abençoa o teu filho, Senhor. Também repreendemos todo o mal, todo o empecilho, toda tentativa do maligno que vai tentar nas regiões celestiais interromper, atrapalhar, arrebatar a palavra que aqui vai ser ministrada. Nós repreendemos pelo poder que há no nome de Jesus. Ó Deus, te glorificamos, te louvamos por este ministério, porque iremos contar sobre décadas e mais décadas, e por séculos das nossas gerações irá louvar por este ministério, em nome de Jesus, amém. Eu passo para o pregador desta noite.
nessa noite que comungam conosco com a paz do Senhor, amém, irmãos? Tem alguém cansado aí? Tem? Se tiver também não tem problema, irmãos. Existe alguém aqui que renova a força de crente. Existe alguém aqui que dá força ao cansado, que levanta o caído. Existe alguém aqui nesta noite que resolveu dar força, crente que já estava quase desistindo, mas a partir de hoje tu vai descobrir o poder que Jesus te deu, e tu vai dizer para essa adversidade, tu vai dizer para essa luta: chega, Deus me separou para vencer. Existem pessoas aqui hoje, Deus já está dizendo que vai ser levantado do pó. Existe crente aqui hoje que você disse: Senhor, aguenta sim, porque Ele está no negócio, e hoje Deus vai te conduzir aos seus mistérios e aos seus tesouros escondidos. Tem crente aqui hoje pronto para receber vitória? Tem? Oh, glória a Deus. Eu sou o pastor Josimar, irmãos. Deus me chamou para esta missão tão árdua, porém gratificante, porque a cada dia nós temos visto Deus fazer coisas tremendas. Eu estou acompanhado da minha filhinha ali, a Maria Vitória, de 5 aninhos, e acompanhado da minha digníssima esposa missionária Jéssica Rocha. Me perdoe as morenas, mas hoje ela é a morena mais linda desta igreja. Amém? Glória a Deus. Que Deus possa estar abençoando esta mulher guerreira que tem nos acompanhado nesse ministério. Louva a Deus pela vida do pastor Eudes. Glória a Deus, Deus nos deu a graça de nos conhecer há um tempo atrás. E hoje estamos nesse lugar pela primeira vez, como canal de Deus, para participarmos da mesa do Senhor. Eu quero que você abra a sua Bíblia, por gentileza, no livro da criação, livro do Gênesis, capítulo de número 3. Eu estudei bastante o tema durante esta semana no livro de Salmos 89, verso 34. Mas pela madrugada, falando com Deus, Deus me deu uma sublime revelação, e eu me vi ministrando no versículo que nós vamos ler nesta noite. E eu disse a Deus: não é para mim pregar no tema. Deus disse: sim, tu vai entrar no tema, mas tu vai usar o que eu quero como tema naquele lugar. E eu quero que nesta noite você acompanhe comigo esta leitura tão simples e pequena, no livro do Gênesis, capítulo de número 3, versículo de número 9. Enquanto você encontra, eu quero externar minha grata e extensa alegria ao Senhor por tudo que Deus tem se permitido nas nossas vidas. Sei sim que nada é por merecimento, e sim por misericórdia divina. Por isso, nesta noite, a Deus seja dado a glória, a honra e a adoração. Por mais difícil que seja em um conclave tão espiritual como esse, se porventura algo der errado, a culpa é do profeta, mas tudo que der certo é para a glória de Deus. Amém? Capítulo de número 3, versículo de número 9. Quem achou, diga eu. Amém. Na minha Bíblia está escrito assim: e chamou o Senhor Deus ao homem, e então lhe disse: onde estais? Vamos comigo? E chamou o Senhor Deus ao homem, e então lhe disse: diga para o seu irmão: onde estais? Pode se sentar nesta noite em nome de Jesus. Oh, aleluia. Fico feliz porque eu sinto a presença de Deus aqui nesse lugar. Deus tem nos levado em alguns lugares nesta terra, e alguns desses lugares nós percebemos que já não existe mais presença de Deus. A gente até se esforça para pregar, falamos aquilo que entendemos e que conhecemos, mas não sentimos a glória de Deus de uma forma tão extasiante como aqui nesta noite. Pode não parecer, mas este culto não vai terminar como iniciou. Nesta noite eu já quero ousar atrever nesta noite de dizer que você tem duas possibilidades aqui nesse lugar: ou você toca em Jesus, ou aproveite quando Ele passar e seja tocado por Ele. Jesus está nesse lugar. Aleluia. E como já virou chavão de crente dizer que antes de chegarmos Jesus já está no ambiente, então aproveite essa oportunidade e toque nele verdadeiramente, para que saia virtude nesta noite. Você saia daqui cheio do poder de Deus,
e da unção do Senhor. Glória a Deus. Deus me deu um tema, a palavra que será projetada nesta noite, e eu queria que chegasse aos vossos ouvidos. Serei um pouco breve, pois sei que o horário está avançado e não quero delongar nesta noite, para não causar fadiga aos irmãos. Mas peço o máximo da tua atenção por alguns minutos, para que você ouça Deus falar contigo. Glória a Deus. Pai, como sempre estou na tua dependência, e peço aqui mais uma vez manifestação da tua misericórdia. Fale conosco através do teu Espírito Santo, pois sabemos sim que é Ele, Senhor, que fala e é Ele que faz. É Ele, ó Deus, que leva esta palavra, que a mesma diz ser justa e eficaz. É esta palavra, Senhor, que vai no encontro da alma com o Espírito, que movimenta os órgãos e medulas do ser humano. Por isso, nesta noite, fale conosco, pois queremos sair daqui deste lugar muito mais que cheios. Queremos sair daqui transbordando da tua glória e do teu poder, Senhor. Glória a Deus. Estamos diante de um versículo muito pequeno na palavra de Deus, mas que, se nós procurarmos o teor de todo o contexto bíblico, nós veremos a veracidade e a verdade deste capítulo, em que o Senhor resolve conversar com o homem. Eu quero que você preste bastante atenção para você entender o poder desta palavra. Deus me deu um tema a essa palavra alguns dias atrás, e nós já ministramos em alguns lugares, e eu nem queria ministrá-la nesta noite, mas como não faço aquilo que quero, faço aquilo que o Senhor ordena. Eu quero que você escute uma história. A Bíblia diz que Deus, ele tinha um hábito peculiar, assim que ele forma o ser humano na terra, de todos os dias pela tarde visitar este ser que por ele foi formado com as suas próprias mãos. A Bíblia diz que todos os dias, pastoreio, diz Deus tinha o hábito de bater um papo com o homem. Na verdade, Deus não vinha ouvir queixas, na verdade Deus não vinha ouvir orações, porque de fato não existia queixa. O homem foi feito em extrema perfeição. O homem foi feito, na verdade, de uma forma tão peculiar, ao ponto de, no início, o Senhor fazer uma reunião celeste e convidar os dois seres mais importantes que ali existiam, aqueles que nós chamamos de Jesus, e chamamos também de terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. E é como se Deus me transportasse para aquele lugar, e uma reunião extraordinária no momento fosse convocada, e Deus dissesse: agora façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Eu comecei a ler o oráculo sagrado e pergunto a Deus então, por que Deus, ele sente a necessidade de fazer um ser tão extremo e difícil de se entender na terra? A Bíblia já nos diz que Deus já havia feito a terra, Deus havia preenchido a terra com os seres viventes, mas ainda não existia um ser para dominar aquilo que havia sido feito. Então Deus olha agora a necessidade de fazer algo na terra que se pareça com Ele. Na verdade, somos sim semelhança de Deus, não em fisionomia, não em aparência, mas talvez em sentimentos. Se nós pararmos para olhar a palavra de Deus, nós veremos que existe no céu algo que nós chamamos de Trindade: Pai, Filho e Espírito Santo. Trindade no grego vem de três. Se nós observarmos no homem, existe algo que nós chamamos de trino. Existe corpo, alma e espírito. Talvez daí a semelhança do homem com Deus. Mas eu começo agora a observar a palavra, e eu vejo que quando Deus ele faz o homem, Deus entrega o homem agora a um grande chamado. O primeiro chamado que o homem recebe na terra não é um chamado ministerial, mas é um chamado de domínio, irmãos. A primeira coisa que Deus faz, Deus entrega agora o jardim nas mãos de Adão e diz: domine sobre os peixes, domine sobre as aves do céu, domine sobre os frutos da terra. Na verdade, Deus queria dizer: tudo está sobre o teu domínio, e é você agora que dá as ordens, porque Deus conhecia o coração do homem. Mas Deus agora, ele coloca uma abreviação nas suas palavras, e ele nos dá também, através de Adão, algumas ordenanças daquilo que Adão deveria fazer e daquilo que Adão não poderia fazer. Na verdade, se nós olharmos o oráculo sagrado, isso vai ser chamado de princípio, e todo crente deveria saber que princípio não é para se quebrar, princípio é para se obedecer. Eu tenho visto muitas igrejas que têm perdido os princípios bíblicos, e por sua vez têm perdido também a presença do Senhor. É muito bom e louvável o tema que foi escolhido nesta noite, porque na verdade Deus fala de aliança, Deus fala de pacto. A primeira aliança que Deus faz ao ser humano não foi uma aliança com Adão, mesmo sendo ele o primeiro ser vivente da terra. Se nós olharmos o livro do Gênesis,
nós vamos observar que a primeira aliança feita entre Deus e o homem, ela está postada entre Deus e Abraão. Uma certa vez Deus chama Abraão, ainda não Abraão, mas sim Abraão, e Deus diz: olha filho, sai da tua parentela, sai da tua casa, vai para onde eu vou te mostrar. Tu não precisa saber, tu só precisa na verdade me obedecer, e de lá eu vou honrar a tua vida. Deus disse: eu vou fazer uma grande nação através de você. Deus sabia sim das necessidades, das carências de Abraão e também das carências de Sara. Abraão, irmãos, ele era filho de um homem acostumado a fazer ídolos. Deus queria, na verdade, separar Abraão para que houvesse um pacto e uma aliança entre Deus e o homem através da vida dele. Mas abramos então parênteses nesta noite para falarmos um pouco de Adão. Como eu disse no início desta palavra, que todos os dias Deus descia à terra, e olha o privilégio que o homem tinha para conversar com Adão. Não era tipo revelações que nós temos na madrugada quando oramos, não era tipo visões que às vezes Deus nos dá quando quer nos mostrar algo. A Bíblia diz que Adão via Deus face a face, e Deus fazia questão de conversar. Eu não sei o que Deus conversava com Adão, porque a mente de Deus, ela é única, singular e muito extensa, ela é ilimitada. E no momento em que Deus conversava com Adão, nos seus primeiros dias na terra, Adão também tinha uma mente parecida com a de Deus. E por que eu digo isso? E isto não é heresia. Eu digo isto porque Adão, ele era perfeito. Adão era sem pecado. Adão tinha intimidade e contato com Deus diariamente. Se nós observarmos o tema dessa festa, nós vamos ver o que é aliança. Aliança, na verdade, ela vem do verbo aliar. Aliar significa unir-se, casar, criar um pacto. Eu vejo muitos crentes perdendo o pacto com Deus nos últimos dias. E como tem crente perdendo aliança por meras besteiras, eu posso chamar assim. São coisas incomparáveis que não podem ser comparadas com o amor de Deus. Foi isso que aconteceu com Adão. Eu quero dar um tema para a palavra nesta noite, e é por isso que eu peço a sua atenção, porque eu quero ser rápido, para que você não se fadigue. O tema da palavra de hoje pode não ter nada a ver com a festa, pastor, mas é algo que Deus quer que nós entendamos aqui. E eu quero que você olhe para o teu irmão e diga: adorador. Adorador. Não diga com força: adorador. Adorador. Deus está te procurando. Deus tinha o costume todos os dias de visitar Adão. Mas um certo dia, exatamente no capítulo 3, no verso 9, Deus desce mais uma vez para conversar com Adão, e Adão não está naquele local costumeiramente que ele estava. E então eu posso imaginar Deus dando um brado e dizendo agora: Adão! Com a sua voz de trovão, é claro, não com essa voz de tarraxa rachada como a minha, mas com aquela voz bonita, aquela voz de locutor de rádio de meia-noite. Pensa em um Deus poderoso. E Deus diz assim: Adão, onde está, filho? Eu me pego novamente dentro da palavra e percebo que Deus, ele é onisciente, onipresente, onipotente. E se Deus, ele é onipotente, ele tem o poder nas suas mãos e nada pode fugir do seu controle. Se Deus, ele é onisciente, ele sabe sim tudo que vai acontecer após alguns minutos que sairmos daqui. Então eu descubro também que Deus sabia que Adão havia pecado. Mas então por que Deus pergunta aquilo que ele já sabe? Se ele já sabia que Adão havia pecado, por que então Deus pergunta onde Adão estava? Na verdade não era aquele Adão que Deus estava procurando, aquele Adão caído, pecaminoso, contaminado pelas pragas desta terra. Não, Deus estava procurando um Adão perfeito, que ele havia feito unicamente com um propósito: para adorá-lo. E como é que eu descubro que Deus fez o ser humano para adorá-lo? Se nós olharmos no livro de Ezequiel, ela vai estar nos contando uma história acerca de um ser brilhante que, quando movimentava no mundo espiritual, a Bíblia vai nos dizer que saía como voz de cântico o seu mover. Eu estou falando não de Satanás, eu estou falando de Lúcifer, porque assim ele era chamado antes de decair, anjo de luz. A Bíblia diz que, assim como na terra, no céu existe divisões de ofícios. Isso nós chamamos de hierarquia. Na verdade ela existe querubins, serafins, arcanjos, entre outros seres. Mas existia uma classe separada e destinada apenas para adoração. Lendo o oráculo sagrado, eu descubro que Satanás, ainda Lúcifer, era o regente daquele grupo. Aquele grupo que nós acostumamos dizer que é a terça parte que caiu do céu. Talvez até ontem você não sabia, porque a terça parte caiu junto com Satanás, porque era justamente o coral que estava incumbido de adorar
e engrandecer o nome do Senhor. Não me pergunte quais eram os instrumentos usados no céu, que eu também não vou saber te responder. Eu só sei que o cântico de adoração lá cantado era perfeito e adorável ao Senhor, e agradável então aos seus ouvidos. Quando Satanás pensa que pode ser maior do que Deus, para simplificar a palavra dessa noite, a Bíblia diz que Deus o expulsa lá de cima. Eu posso imaginar o dia em que Lúcifer cai. Não existe mais adoração, porque anjo guerreiro é anjo guerreiro. E nós precisamos aprender algo aqui nessa noite. Hoje eu entendo porque a Bíblia diz que nós não sabemos nem como orar, porque às vezes nós invocamos anjos que não são guerreiros para guerrear por nós. Nós invocamos anjos que são mensageiros para pelejar pelas nossas vidas. Talvez você nunca prestou atenção, mas a Bíblia vai nos contar uma história no livro de Daniel, em que uma certa vez Daniel agora está orando, e um certo ser resolve descer a mandato de Deus para lhe entregar uma resposta. A Bíblia diz que durante 21 dias este anjo fica estancado no mundo espiritual. Este anjo tem nome. Este anjo mensageiro recebe o nome de Gabriel. Na verdade, esse anjo ele não peleja. E eu vejo muito crente dizendo: guerreia Gabriel por mim. Gabriel nunca vai ganhar uma peleja por você, porque a sua missão não é pelejar. A Bíblia diz que quando Deus percebe então que o anjo está estancado no mundo espiritual, e receba lá agora, Deus envia então o guerreiro maior, depois do próprio Deus no mundo espiritual. Deus manda aquele que nós chamamos de Miguel. Pensa num querubim poderoso, e a Bíblia diz que ele desce com sua espada cortante, arremata as potestades e principados, e a resposta desce a Gabriel, ou melhor, a Daniel. Talvez você não entendeu, porque muitas vezes você ora tanto e a resposta de Deus não chegou na tua vida. É porque você está orando errado, e você precisa pedir que aflore em você um dos 7 Espíritos de Deus que são compatíveis com o nosso Espírito. Talvez o Espírito de conhecimento. Eu estava um certo dia em um lugar, e eu comecei a orar em alta voz, e eu pedi a Deus que enviasse os 7 Espíritos. No fim daquele culto, alguém me falou e disse: Deus tem 7 Espíritos, pastor? Eu só sabia que ele tinha um. E se nós olharmos a Bíblia Sagrada, nós vamos ver que há muito mais de Deus para se descobrir do que aquilo que nós imaginamos. Glória a Deus. Quando Satanás cai, o céu fica vazio. Eu posso imaginar aquele lugar tão zoadento que é o céu, um lugar festivo. É por isso que os crentes são felizes. Os crentes são tão zoadentos na terra, pelo menos lá no Potiraguá, na área, em uma pregação como essa de